Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História. Meu nome é Fábio Ribeiro, é muito bom ter você aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem esquentado aí as redes sociais e que está causando, inclusive, uma espécie de crise diplomática entre as duas grandes potências mundiais do século XXI, China e Estados Unidos, envolvidos aí na questão da crise dos balões. Os Estados Unidos abateu nesse mês de fevereiro desse ano 4 balões lá no seu território. Na verdade, um balão confirmado e outros 3 objetos que poderiam ser balões. Um deles foi confirmado enquanto objeto chinês, um balão que, segundo os norte-americanos, era um balão de informações, de investigação, seria então um balão espião chinês. A China nega, diz que é um balão meteorológico, enfim. Não entrando nessa questão atual, mas entrando em algo fundamental que talvez você não saiba. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a utilizar balões para investigação de adversários. Olha só que coisa engraçada. Acho que quase ninguém esperava essa. O Brasil é referência desde o final do século XIX no que diz respeito ao uso inovador, o uso em vanguarda de balões no campo de batalha. E foi simplesmente na maior batalha, na maior guerra, no maior conflito armado da América do Sul, na Guerra do Paraguai, uma guerra que teve Brasil, Argentina e Uruguai de um lado e o Paraguai do outro. A gente está falando do ano de 1867, quando o comando das tropas aliadas já tinha passado do Bartolomeu Mitre para o Marquês de Caxias, que ao final da guerra se torna o Duque de Caxias. E lá na frente vai se tornar patrono do exército. Você conhece o Duque de Caxias, ele é muito famoso. Naquela época ele era um grande militar, já de grande feito, estava aposentado, era senador, e foi para a guerra mesmo assim, como marquês, e lá, ao chegar no campo de batalha, ele percebe que precisa modificar algumas estruturas, precisava de tecnologia, precisava de maior interação, de maior motivação para os soldados e de maior também disciplina. E ele consegue fazer tudo isso. Dentro dos arranjamentos inovadores que ele faz, ele tem uma ideia muito interessante: utilizar balões para visualizar o caminhar das tropas paraguaias. Visualizar também o terreno, a geografia. Você sabe que a Guerra do Paraguai foi uma guerra feita praticamente toda em território paraguaio. E como o Paraguai foi um país que ficou fechado durante muito tempo, nós não tínhamos muitas informações sobre o Paraguai. Faltava um conhecimento geográfico sobre o território paraguaio, até porque, né, hoje em dia tem um GPS aí que tu joga e acha, mas naquela época não tinha. Você precisava de uma série de estudos para serem feitos. O Paraguai tinha ficado isolado há muito tempo, isso não tinha feito, nunca foi uma preocupação brasileira em relação a isso. Então era difícil caminhar naquele território, até um território com uma geografia ruim, uma geografia acidentada, com grandes problemas, questão do mangue também que atrapalhava as tropas, e não só para ver as tropas paraguaias onde estavam posicionadas, mas também por onde passar. A gente não pode esquecer que ali em 1867 o Caxias já estava enfrentando um grande problema, que era a dificuldade de passar pela fortaleza de Humaitá, uma das maiores fortalezas da América do Sul, que era uma fortaleza paraguaia, e ele ia ter que fazer a marcha de flanco, ele ia ter que circular essa fortaleza para conseguir, enfim, passá-la, lá no final de 1868. Mas a questão dos balões é bem específica, porque até então, o que era utilizado pelos brasileiros e pelos paraguaios na guerra? Famosos mangrulhos. O que são os mangrulhos? Eram estruturas de madeira de mais ou menos 10, 15 metros de altura e que ali em cima ficava um combatente observando e anotando o movimento das tropas. Geralmente era colocado em cima de uma colina, em cima de um morro, para a visualização ser ainda melhor, mas nada que pudesse chegar perto a um balão, que poderia ir a mais de 300 metros de altitude. Um balão seria muito importante. E o Brasil tenta fazer um balão antes de comprar esses balões lá dos Estados Unidos. O Brasil tenta fazer um balão, tem uma série de problemas, o balão não fica pronto. Na hora de preparar esse balão, eles acabam errando, e aí ele estraga, gasta um dinheiro à toa. Há uma sindicância aberta, uma investigação para saber qual é o culpado. Acaba que não há em si punição, mas o Brasil então decide no meio ali de 1867, né, na primeira metade de 1867, comprar balões norte-americanos. Os Estados Unidos tinha aplicado balões nas guerras, lá na Guerra de Secessão, que aconteceu de 1861 a 1865. Então, o Brasil importa 2 balões com seus manobristas, vamos colocar assim, aqui para a guerra. E essa vinda dos balões foi muito
impactante no campo de batalha, porque os paraguaios nunca tinham visto aquilo e eles ficaram horrorizados, né? O que é isso? Como é que pode? Naquele primeiro momento, aquilo ali é um OVNI, né? Com a expressão de hoje, né? É um objeto voador não identificado. O que é aquilo? Como é que pode? Enfim, e é muito alto e tal. Só que a aplicação desses balões, que eram 2, como eu disse, não foi tão perfeita, porque nós tivemos um primeiro problema. A dificuldade, eram balões de hidrogênio, a dificuldade em fazer, em fabricar hidrogênio. O hidrogênio, aí vem a aula de química que, se você faltou, ferrou, né? Porque eu lembro bem vagamente. Mas eu sei que o hidrogênio era fabricado ali naquela época a partir do ácido sulfúrico e também de alguns metais, né? E isso acabava estando em bastante escassez no campo de batalha. E os metais que eram utilizados não eram metais muito bons, eram pregos, eram materiais já enferrujados, e na reação química com ácido sulfúrico não ficava um hidrogênio de boa qualidade, não se produzia tanto hidrogênio assim. E aí esse balão ele muitas vezes não conseguia subir tão alto, ou às vezes o vento fazia com que ele se deslocasse de posição mais rapidamente. Como eram 2 balões, e um era menor, tinha cerca de 8,5 metros de diâmetro e o outro tinha mais de 12 metros de diâmetro, o balão menorzinho ele foi o mais utilizado, porque o maior precisava de muito hidrogênio e estava em falta naquele contexto. O que vai acontecer é que, além disso, além desses problemas para a fabricação de hidrogênio, os paraguaios foram inteligentes, foram espertos. O que eles fizeram? Eles começaram a queimar fogueiras, né, para que a fumaça, claro, subisse e atrapalhasse a visualização brasileira. Claro, talvez, se o hidrogênio tivesse sido fabricado com grande velocidade, com grande capacidade, as fogueiras não seriam problema para o Brasil, a gente conseguiria utilizar o balão a longo prazo. O balão foi utilizado por um curto período, mas mesmo assim foi uma referência na guerra. O Brasil se tornou o primeiro país na América Latina a utilizar balões para investigar os adversários, para, digamos, pesquisar, para observar, espionar os nossos adversários, no caso os paraguaios, beleza? Então, se você gostou dessa história, deixa seu like aqui e compartilha com os amigos, a galera que gosta de aviação, que gosta de movimentação de tropas, que gosta de história, que gosta da Guerra do Paraguai, com certeza vai gostar dessa aula. E se inscreve no canal, tem vários conteúdos, tem aulas completas, tem curiosidades, tem muita coisa aqui para você em história do Brasil e do mundo. Tchau!